Olá! Para terminar os nossos encontros sobre os direitos das pessoas com espectro autista, do transtorno do espectro autista, nosso pacientinho TEA, nós vamos falar de locomoção, zelo e bem-estar desse paciente. As pessoas se locomovem, nós não estamos presos uns aos outros. Nós precisamos resguardar esses direitos, seja no aspecto público, seja no aspecto privado. A gente vai falar de locomoção terrestre, vamos falar de locomoção aérea e vamos finalizar os nossos encontros falando sobre o rol taxativo da ANS, que dificultou a vida das pessoas com transtorno de espectro autista. Para falar de locomoção terrestre, preciso falar com vocês de 5 direitos: assento especial no transporte público, vaga especial em estacionamentos, gratuidade no transporte interestadual, desconto na compra de veículos e desconto de IPVA. A Lei 10.048 de 2000 tem as seguintes previsões. Eu vou ler para vocês. As empresas públicas de transporte e as concessionárias de transporte coletivo preservarão assentos devidamente identificados aos idosos, gestantes, lactantes, pessoas portadoras de deficiência e pessoas acompanhadas por crianças de colo. Os veículos de transporte coletivos a serem produzidos após 12 meses da publicação dessa lei, que seria o ano de 2001, serão planejados de forma a facilitar o acesso ao seu interior das pessoas portadoras de deficiência. Parágrafo 2º. Os proprietários de veículos de transporte coletivo em utilização terão o prazo de até 180 dias a contar da regulamentação dessa lei para proceder às adaptações necessárias ao acesso facilitado das pessoas portadoras de deficiência. Então, vamos lá. A pessoa que tem uma vida, qualquer pessoa, ela vai sair de casa, ela não vai viver reclusa. Vamos pensar que nós vivemos um período pandêmico, ficamos anos reclusos e foi horrível para todos nós, Então, agora que nós estamos podendo voltar a sair de casa, vamos voltar a viver, ainda que mascarados, mas vamos voltar a viver, nós temos que ter essa questão do transporte. Então, a primeira questão é o transporte público, o ônibus e o metrô. Eu tenho que ter uma vaga diferenciada, eu tenho que ter um espacinho lá para eu sentar essa pessoa. Aqui, pessoal, eu retomo com você a questão da identificação. Eu ter o crachá, a identificação da carteira do transtorno do espectro autista, que vem pela lei Romeu-Mion, que você gera na prefeitura ou no CRAS, qualquer CRAS você gera. E eu preciso mostrar. E nós temos um problema nessa questão do transporte coletivo, que é a sociedade, que é a pessoa olhar para a sua dificuldade de estar ali com uma criança, de estar ali com um adulto ou qualquer uma pessoa que precisa sentar, que não... Imagina, metrô lotado, você sendo esmagado, aquela sensação de não querer ser tocado, uma pessoa passando mal, e a pessoa está sentada no assento reservado e não quer levantar. E aí você tem que falar, olha, por favor, você está no lugar errado. Tá vendo essa identificação aqui? E aí você tem que olhar que em todas as cidades pelo país, o símbolo do autismo, o nosso lacinho com o quebra-cabeça colorido, ele já está em voga. Ele é colocado lá nos assentos falando, não, esse assento é especial. E assim, direito nós temos, só que infelizmente ter o direito não é suficiente, porque às vezes você tem que debater com a sociedade, você vai ter que brigar, você tem que falar, olha, eu preciso que você levante, olha, eu preciso que você me compreenda. E se acontecer um preconceito, doutora? Se acontecer um preconceito, denuncia, chama a polícia. Ah, mas e se demorar, e se acontecer? Grava, filma, depois vai atrás. Responsabiliza o metrô, responsabiliza a empresa de ônibus. Porque os fiscais estão ali para fazer valer a lei. Nós temos fiscais no metrô, nós temos fiscais de ônibus, então eu tenho que fazer valer a lei. E o preconceito não pode vigorar em sociedade. O preconceito não pode prevalecer. O que tem que prevalecer é a dignidade da pessoa.
Nós temos que cuidar disso. A segunda questão é sobre pessoas que utilizam o carro próprio. Então, eu não pego ônibus, eu não pego metrô, só que eu vou para o shopping, para o supermercado, ou eu vou morar na minha casa mesmo, e eu tenho meu carro. Ficar andando no estacionamento, procurando vaga, uma vaga longe, isso vai fazer mal para o paciente TEA, vai deixar ele irritado, vai deixar ele exposto. Então, eu tenho a lei 13.146 de 2015, que prevê que um estacionamento que tenha vaga para 100 veículos, no mínimo, deve ter 2% das suas vagas reservadas. Então, se eu tenho um estacionamento para 5.000 veículos, 2% das vagas reservadas serão para pessoas com deficiência, que é o que engloba o paciente TEA. E essas vagas vão ser as mais próximas do local de entrada e de saída, para que eu tenha uma comodidade melhor, tá bom? Voltando só rapidamente à questão do transporte coletivo, a questão da adaptação. Essa legislação, ela já é uma legislação que tem 12 anos, né? Então, hoje, toda a frota das grandes capitais, ela já é adaptada. Só que eu tenho frotas ainda no interior desse nosso Brasil, que elas são frotas velhas. Por exemplo, eu tiro a frota de São Paulo e mando para Salvador, e é uma frota não adaptada. Então, aí eu vou punir, eu vou multar as empresas de ônibus que não se adaptarem, tá bom? Ainda nessa questão da locomoção terrestre, tem a questão da gratuidade em algumas cidades. Então, por exemplo, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, a pessoa com deficiência e, se necessário, um acompanhante vão ter o transporte gratuito. Vão ter um bilhete, né, um passe, um cartão de um passe específico, que ele vai passar e vai poder fazer todo o seu trajeto gratuitamente. Isso não é uma lei federal, por não ser uma lei do Brasil inteiro, então cada estado a gente vai ter que acompanhar de um jeito, tá bom? Mas nas grandes capitais, como Rio, São Paulo, Salvador, Goiânia, Espírito Santo, Belém, então eu tenho essas questões. Espírito Santo estado, né? Não a capital. Então eu tenho que observar essas questões. A gente tem que ver que, diferente desse transporte municipal ou estadual, eu tenho transporte interestadual. Então, vamos observar o direito. Primeiro, dentro do meu município, eu moro em São Paulo, eu moro em Santo André, eu moro em Goiás, eu moro no Recife, eu tenho meu direito. Onde é que eu vou? Eu vou no Centro de Referência de Assistência Social ou na prefeitura, com um laudo médico, independente do seu valor financeiro, independente de quanto você ganha, é um direito que você vai ter. Então, eu vou com o meu laudo médico na prefeitura ou no CRAS, apresento e solicito o bilhete, consigo o bilhete. Isso municipal ou estadualmente falando. Só que eu tenho também a locomoção interestadual da pessoa portadora de deficiência. Eu quero fazer uma viagem. Eu vou ter direito a um transporte gratuito? Depende. Aqui eu tenho uma limitação financeira. Se eu comprovar que a família ganha até 2 salários mínimos, aí eu consigo que o paciente TEA não pague a passagem dele. Os acompanhantes vão pagar a passagem normalmente, mas o paciente TEA não vai pagar a sua passagem. Professora, mas por que seria importante essa locomoção? Porque às vezes eu estou num estado que não tem um médico especializado que no outro estado tem. Então eu preciso fazer essa viagem. E eu faço essa viagem, imagina o quão é pesado para uma família que ganha menos de 2 salários mínimos viajar. Porque vai ter despesa com hospedagem, vai ter despesa com alimentação. Então esse transporte interestadual terrestre, você consegue indo no Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, o direito a uma passagem gratuita. Aí seria só o pai, ou só a mãe, só um acompanhante a pagar a passagem, não precisa pagar os dois, né? Que já é muito melhor. Temos ainda que falar
no assunto de locomoção terrestre no carro, onde eu já englobo aqui a questão do IPVA também. Todo mundo tem uma noção geral, ou espero que tenham, de que as pessoas portadoras de deficiência, elas conseguem adquirir veículos de uma forma diferenciada, de uma forma menos custosa. Por quê? Porque tem dois impostos que são cobrados, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, e o IPI, que é o Imposto de Produtos Industrializados, que ele vai ser isento no caso de uma compra de um carro de uma pessoa com deficiência. Então, o que vai acontecer? Eu posso escolher um veículo numa limitação. Antes, eu não tinha uma limitação para comprar o carro. E o que acabava acontecendo? Fraude. A pessoa PCD comprava um carro, uma Ferrari, uma BMW, uma Mercedes, e colocava no seu nome e era utilizado por outra pessoa, que não tinha esse limite de gastos. Hoje, existe um limite de gastos. Esse limite varia de ano a ano. Ele está em torno de R$200 mil. E ele não abrange acessórios e itens opcionais que são instalados no veículo. Então, você comprou o carro básico para o seu transporte, você vai ter ali a sua isenção de impostos até o valor de R$200 mil. Isso no IPI. No ICMS, esse valor é de até R$70 mil. Só que R$70 mil hoje, você não compra um carro zero. Essa é a realidade do nosso país. Então, o que vai acontecer? Você vai pagar proporcionalmente o seu imposto. Comprei um carro de R$200 mil. O meu imposto vai ser calculado em cima do quê? 130. Não vai ser calculado em cima de todo. Esse valor precisa ser atualizado urgentemente pela Secretaria da Fazenda, né? Porque é um valor que está muito abaixo do que custa um carro atualmente. E qual é o roteiro, né? O que eu preciso seguir para eu ter o meu carro, né, para poder utilizar? Primeiro, não precisa necessariamente ser o paciente, o motorista do carro. Até porque o TEA, ele pode ter uma dificuldade em dirigir. Então, pode ser o responsável legal. Ele vai ter que ter lá no seu imposto de renda, né, a demonstração de que o dependente dele é aquela pessoa para ele conseguir adquirir o carro. Antes de qualquer outra coisa, passo número 1, laudo médico. Não é qualquer laudo médico. Eu preciso de um laudo médico de uma clínica credenciada ao Detran para ter esse cronograma, né? Para seguir esse cronograma. Então, eu vou no meu médico do dia a dia, no médico do seu filho do dia a dia. Peço um laudo, falo, olha, eu preciso de um laudo para levar ao médico do Detran. Vejo no site do SUS ou do próprio Detran qual é o médico que eu vou conseguir passar, passo com ele e recebo o laudo do Detran, um laudo específico do Detran. Ou você pode ver se o seu próprio médico é credenciado ao Detran para poder economizar aí uma etapa. Segundo aspecto, alteração da CNH se o motorista já for habilitado. Isso é para um descobrimento tardio do TEA. Então, eu estou trabalhando, né? Estou seguindo a minha vida, tenho limitações perceptíveis, mas não sei o que está acontecendo. Eis que eu descubro que eu tenho TEA. O que vai acontecer? Eu vou no Detran e vou pedir uma alteração da minha CNH. Eu vou ter que identificar na minha CNH a minha limitação. Por quê? Porque aí, quando eu for comprar o meu veículo, eu já tenho isso descrito. Se eu não for motorista, né? Se eu não for eu mesmo, eu preciso identificar o condutor do paciente. Então, eu vou precisar indicar quem é o condutor do veículo para poder comprar um veículo com desconto. Terceira questão é a identificação do condutor. É eu ter o laudo, né, certinho de quem vai ser responsável pela condução do veículo. Onde eu emito esse laudo? No site da Receita Federal. Então, vou entrar no site da Receita Federal, vou lá
na lupa, né? Tem uma lupinha lá de busca, tinha esquecido o nome. Aí eu pesquiso isenção IPVA, eu busco Receita Federal, condutor de veículo PCD. Sempre procura pelo PCD, tá? Pelo TEA você não vai achar, procura pelo PCD. E aí vai sair, você emite muito rapidamente, você entrega o laudo, né? Foi emitido pelo Detran, nomeia o condutor e tá lá, tá pronto. O próximo passo é a isenção dos impostos, do IPI e do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Com a CNH e o laudo médico, você vai precisar das duas últimas declarações do seu imposto de renda e você vai pedir no sistema da Receita Federal de forma online. Demora um prazo de 3 dias para você gerar aquela situação daquele desconto. Não dura um ano inteiro essa isenção, ela dura 270 dias. Então, você tem em 3 dias você pede, a solicitação é descrita, você recebe e tem 270 dias para você pesquisar e comprar um veículo depois disso. É um prazo interessante, né? Não é tão grande assim, mas você pode comprar, trocar de veículo sem problema nenhum. O quinto passo é você escolher o carro. Então, você vai na agência da sua confiança, escolhe o carro que melhor lhe oferecer, né? O que melhor for cabível para você. E aí, você precisa desse passo para chegar no passo número 6, que é o cálculo do ICMS, que é o cálculo do próximo imposto, que também vai ser isento, dependendo da faixa etária, da faixa de preço, desculpa, etária não, da faixa de preço do seu carro. E aí, você vai até o site da Fazenda Federal, da Fazenda, né, da Secretaria da Fazenda, e pede a isenção do ICMS. Você vai mostrar o quê? O comprovante do veículo que você quer comprar e o comprovante de isenção que você já tem, que é aquele que vale 270 dias. Esses 2 documentos que você vai precisar. Depois de tudo isso, depois de comprar o carro, a gente chega no passo 7, que também é um outro direito que eu tinha falado para vocês, que é a isenção do IPVA. Então, você entra no site da prefeitura e através do Detran ou da prefeitura, vai depender de cada cidade, e mostra que você é PCD. Com o PCD, você vai ter isenção do seu IPVA. Também, pessoal, limitado a essa questão do valor do veículo. Então, se eu tenho um veículo muito caro, o meu IPVA vai ser proporcional. Se eu tenho um veículo popular, eu vou ter isenção total. Vai ser gratuito mesmo o meu IPVA. Ainda vinculado a essa questão de carro próprio, para terminar esse assunto, eu tenho o cartão especial, tanto para rodízio quanto para estacionamento. Porque eu não tenho limitação de rodízio para veículos PCD. Porque eu entendo que a pessoa ela vai estar em locomoção qualquer dia da semana. Hoje a minha placa não sai, então eu não posso ir no fonoaudiólogo. Meu psiquiatra só tem de quinta-feira, mas eu não posso ir porque é o dia do meu rodízio. Vou ter que pegar ônibus, vou ter que fazer, né, expor o paciente TEA a uma coisa que ele não está acostumado. Não precisa de nada disso. Você faz o seu cartãozinho de rodízio, seu carro vai ter um cartão especial, você não vai tomar multa. E no estacionamento, para você utilizar as vagas de deficiente, para você usar as vagas PCD, você vai ter isso lá certinho, tá bom? Isso tudo é muito, muito, muito importante para a locomoção ser feita com dignidade. Porque, pessoal, a gente tem que pensar sempre na dignidade humana do paciente. Vamos pensar que nós vivemos numa sociedade preconceituosa. E por nós vivemos uma sociedade preconceituosa, quanto mais direito nós pudermos garantir, melhor para as pessoas, tá bom? E esse transporte, ele se resume ao terrestre? Não. Eu também tenho um direito do paciente TEA vinculado ao transporte aéreo. É um direito um pouco confuso, mas eu vou tentar trazer da forma mais didática possível para vocês. O que acontece? O paciente TEA, ele precisa de um auxílio para voar. Eu não sei vocês, mas eu tenho medo de avião. Eu, para viajar sozinha, dou trabalho. Então, assim, o paciente TEA, ele vai ter uma pessoa para viajar com ele. E essa pessoa que vai viajar com ele vai pagar 80% a menos na passagem aérea. Então, o paciente TEA
paga a passagem integral, ele não tem desconto nenhum, por isso que eu falei para vocês que é um pouco confuso, ele não tem desconto nenhum, só que o acompanhante dele tem desconto de até 80%. E aí eu tenho duas formas possíveis de ter esse desconto. Eu tenho dois formulários, o MEDIF, que pode ser usado em uma única viagem, e o FRE-MEC, que pode ser usado ao longo de um ano inteiro. E aí cabe à família determinar o que vai ser melhor para ela. Por exemplo, eu moro no Nordeste e vou fazer um tratamento no Sul. Eu vou precisar uma vez por mês ir para o Sul. Então, o melhor é que eu use o formulário FRE-MEC. Se eu vou fazer uma viagem a turismo, vai ser uma coisa só, eu uso outro formulário. Cada companhia aérea vai ter um formulário diferente. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou, primeiro, ir ao médico, buscar o laudo daquela criança, daquele adulto, da pessoa que vai precisar de acompanhante, entrar no site da empresa aérea, baixar o que eu preciso, fazer o preenchimento, né, do formulário. O médico pode preencher esse formulário, ele deve preencher esse formulário junto com a família, deve especificar tudo que está acontecendo. Então, os médicos já estão acostumados, né? O doutor Eldi Lobo, ele é especialista já em preencher esses formulários. Ele vai preencher esse formulário e ele tem que ser entregue na companhia aérea e vai ter uma média de uma semana, mais ou menos, para autorizarem a compra da passagem. Então, não dá para você preencher esse formulário e querer a passagem no outro dia, tá? É bom vocês se organizarem nas viagens para ter o formulário preenchido e ter a durabilidade dele. Então, fez o seu formulário, preencheu, tá tudo certinho, entra no site da companhia aérea, preenche o formulário de compra normal, coloca lá o desconto, vai ter um jeito de você colocar o desconto, cada companhia aérea vai ser de uma forma. E você paga só 20% da passagem aérea do acompanhante. O paciente paga a passagem integral. Poderia ser isento? Poderia e deveria. Podemos pensar aí em falar com os nossos deputados, com os nossos senadores, para inserir uma legislação. Porque se na passagem terrestre ele tem direito, se comprovada a necessidade, a ser gratuito, por que na passagem aérea não? Eu poderia ter esse mesmo direito. É uma coisa a se pensar. Falamos de locomoção, agora precisamos falar um pouquinho do bem-estar e de como a gente vai zelar pelo nosso paciente TEA para a gente terminar os nossos encontros. O STJ, ele decidiu muito que rapidamente, assim, né, de uma forma bem contra a dignidade da pessoa humana, que o rol da ANS seria taxativo. O que é isso, pessoal? É o seguinte, eu tenho um plano de saúde que ele cobre A, B, C, D e coisas. E eu tenho um paciente que precisa de FGH. O convênio recebia uma ação judicial, né? A gente propõe a ação judicial e fala, convênio, cobre. O juiz ia lá e determinava, cobre porque é uma situação que o paciente precisa. Então, não tinha uma limitação de consulta com psicólogo, eu tinha o psiquiatra, eu tinha o fonoaudiólogo, eu tinha terapia ocupacional, eu tinha todas essas terapias expostas pelo convênio ou pelo SUS. Mas vamos falar agora principalmente do convênio. Só que a ANS, ela tem um rol muito pequenininho. Ele não é atualizado com frequência. Então, assim, eu comprovadamente preciso de uma terapia ocupacional para um autista. No meu rol da ANS não tinha terapia ocupacional. Eu tinha que ir para uma ação judicial para conseguir esse reembolso ou o pagamento dessa terapia. Quando o STJ determina que só o rol da ANS é o que está valendo, eu tiro todas as outras terapias vigentes e tenho limitações. Porque no rol da ANS tinha 4 consultas com psicólogo, 20 consultas mensais, 10 consultas a cada 6 meses. Eu tinha previsões muito, muito precárias.
Então, foi um baque muito grande para as famílias com paciente TEA, porque veio o desespero. Como é que eu vou arcar com os custos de vida de uma criança? Hoje, nós falamos em custos médios terapêuticos de R$7.000, se o convênio não cobrisse. Esse rol taxativo, ele foi um dos maiores erros do nosso Poder Judiciário. Mas o nosso Poder Legislativo agiu rapidamente. A Lei 2032 de 2022, cerca de um ano após essa questão, determinou que esse rol taxativo fosse encerrado. A Lei 2032, ela ganhou força através de nomes como André Werner, do Instituto Largata Virapupa, né, que defendem a situação dos pacientes TEA, e ele esteve no Senado defendendo os direitos dos pacientes, bravamente, assim, foi uma sessão incrível de se assistir. E hoje, o rol taxativo, ele foi derrubado através da lei. Então, o que acontece? Vou fazer um pedido, não está no rol da ANS. Posso ter aquela terapia? Posso, voltei a ter, porque agora eu tenho direito por lei. Ah, o convênio não está cobrindo a lei, o que eu faço? Procura advogado e entra com processo. Doutora, mas e se eu não conseguir pagar o advogado? Procura a defensoria pública, tá bom? O direito existe, o direito está aí para ser utilizado. Vamos combater o preconceito. E o mais importante é que com a lei, a gente vê que o método de análise do comportamento aplicada, ele foi abrangido pela ANS. Então, hoje, toda terapia comportamental necessária para o paciente TEA, ela foi incorporada à ANS, uma coisa que não existia antes. Então, eu superei o rol taxativo e melhorei a vida dos pacientes. Então, isso é uma coisa muito interessante. Eu me despeço de vocês, nesses 4 encontros que nós tivemos, foi um prazer gravar. Agradeço imensamente a Vida Mental, agradeço o Dr. Eldio Lobo, né? Sou professora doutora Yara Gomes e espero que vocês tenham contato comigo, com o doutor, e nós podemos ajudar vocês de qualquer forma. Muito obrigada.